Olá pessoal, eu espero que estejam tudo bem com vocês e hoje eu quero falar sobre algumas mudanças que ocorreram aqui. Bem, o último vídeo que eu fiz, eu tinha feito sobre o outro, assim, na verdade é esse, mas essa parte da base do suporte era outra. No caso, naquela época, eu usava esse cano, mas como vocês podem ver, ele é meio baixo, sabe? Ou seja, ficou meio ruim, na verdade ficou bem ruim mesmo por causa da altura, né? Aí eu fiz essa mudança aqui, né? E coloquei essa base, o que facilitou muito por causa da altura, né? No caso agora tem essas duas chapas, né? A chapa de baixo e a chapa de cima. E eu fiz essa estrutura. Quando era o suporte anterior, assim, direto ficava soltando essa parte da solda e tudo mais, sabe? Mas agora que eu fiz esse, eu não sei o porquê, se foi os materiais que deram certo, mas agora não solta mais, né? E é isso. Igual eu falei, né? Ajudou muito na questão da altura. E no caso agora não solta mais. Essa chapa aqui, essas chapas, só para via de curiosidade, eu comprei no ferro velho. Aí eu soldei elas, né? As duas aqui. E no meio eu peguei um pedaço e fiz uma emenda. Aí eu fiz essa, né? Essa junta aqui. Sobre outro fato que eu queria estar falando são sobre os eletrodos, né? Esses eletrodos, o que acontece? Eu comecei usando, né, desde que eu comecei a soldar, o eletrodo de 2,5, né? E ele é um eletrodo bom, é bom para chapas que são mais finas e, assim, serviços mais, como é que eu posso dizer, mais sensíveis, né? Chapas mais finas, metalon, coisas assim. E eu comecei a usar, achei que, tipo assim, tinha muita diferença no preço, por causa do preço mesmo, comecei a usar o eletrodo de 3,25, né? E o que acontece? Eu vou falar um caso que aconteceu comigo, para você que, sei lá, trabalha de fazer manutenções, de serralheria, acaba trabalhando na casa de pessoas, de clientes. O que acontece? Aqui em casa, já faz um tempo, né, tipo assim, o relógio elétrico aqui de casa, ele é desde que a casa foi feita, né, o relógio que faz a medição da energia elétrica, ele foi colocado desde que a casa foi feita, ou seja, tem uns 20 e poucos anos já. E quando eu fui usar o eletrodo de 3,25 na inversora, o que aconteceu? Aconteceu que o relógio acabou pegando fogo mesmo, sabe? Ele queimou os cabos lá dentro, aqui é 127 volts no caso, o fase e o neutro virou uma coisa só, começou a fechar curto e deu isso. Ou seja, eu indico para vocês, né, para quem está iniciando, né, nessa área aí, se for fazer um serviço, alguma coisa assim, usar um eletrodo de 2,5, principalmente, tipo assim, serviços que não forem na sua casa, onde você já tem uma ideia como é que é a instalação elétrica, né? Usar o eletrodo de 2,5, por quê? O que acontece? Se você está utilizando o eletrodo de 3,25, pelo menos na minha inversora aconteceu isso, que é uma Forte G170 IP, eu falo assim, não sei se está certo, né? Bom, pessoal, eu queria ressaltar aqui que o problema não está na inversora, e sim no relógio, que era muito antigo, né? Porque depois que arrumou o relógio, eu pude usar na minha rede, na minha inversora, o eletrodo de 3,25 normalmente. Deve ser isso, sabe? A parte elétrica dá algum problema, alguma coisa assim. No caso aqui não foi a parte elétrica e sim um relógio que faz a responsável por fazer a medição da energia. Ele acabou estragando, teve que chamar a empresa para estar realizando a troca, né? E é isso, sobre os eletrodos são isso, né? E eu também queria falar, desde o último vídeo que eu coloquei aqui no canal, eu não tinha uma esmerilhadeira. E agora, né, uns tempos atrás, já foram 6 meses já, eu fiz a compra de uma. No caso, a que eu escolhi foi essa aqui, ó. Uma esmerilhadeira de 115 milímetros ou 4 polegadas, marca Uesco, né? E ela é muito boa, pelo menos porque eu faço, ela é muito boa, não tenho o que reclamar dela. E no caso eu comprei ela na loja do mecânico e paguei R$ 220 nela, né?
uma esmeadeira muito boa pro que eu faço nela. E enfim, é isso. Eu queria estar falando sobre isso, né? No caso agora eu vou filmar o suporte que eu fiz com mais detalhes. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like e se inscreve aí que ajuda muito. Valeu! Então, eu estava assistindo o vídeo e eu vi que não deu muito bem para mostrar melhor o suporte, né? Aí no caso, igual eu falei para vocês, né? Tem essa chapa de cima, essa chapa de baixo e no caso a estrutura. E tem essa coisa no meio, essa ligação no meio, né? No caso eu fiz essa daqui para dar mais resistência, né? Ele ter mais resistência. E antes, igual eu falei, né? Quando era aquele cano, no caso eu soltava ele entre esses, como é que eu posso dizer? Essas, né, essas arestas que tem aqui, né? E tipo assim, sempre ficava soltando a solda, não sei se é porque o tubo é galvanizado, eu não sei o porquê. Mas agora, tipo assim, eu fiz essa solda aqui uma vez só e não solta mais, ficou bom demais, até rima, né? E eu coloquei a morsa aqui em cima, tipo assim, e a altura agora, ele tá com mais ou menos, se for olhar aqui, no mordente da morsa, na parte mais alta do mordente da morsa, mais ou menos com 1,98 centímetros de altura. É a altura certa no caso. Porque tem aquele teste que você faz para saber a altura ideal da morsa, né? Que coloca a mão no queixo aqui, e eu fiz o teste, tipo assim, dá quase aqui no cotovelo. Ou seja, tá muito bom. E eu queria falar sobre isso mesmo, sabe? Desde que eu fiz esse suporte, ele não quebra mais, não dá mais nada de errado, e ficou bom. Eu tava sofrendo com o outro e foi só, tipo assim, eu pensei, fui no ferro velho e achei esse material aqui. E desde que eu fiz, ficou bom, não quebra mais. E é isso mesmo, sabe? Igual eu falo, né? Achar o jeito certo de fazer alguma coisa. E não vai ser da primeira vez que vai dar certo. No caso eu fui tentando, pensando. Assim, até perdi a conta quantas vezes eu soldei o outro quando ficava quebrando aqui na base. E com o tempo foi dando certo. Ou seja, o que eu posso falar pra vocês é isso. Quando você for fazer uma coisa assim, principalmente nesse sentido de montar as coisas, né? Essa parte assim, você que tem um hobby, alguma coisa assim, às vezes não é na primeira vez que as coisas vão dar certo, entendeu? Você vai tentando, uma hora você acha o jeito certo. E foi assim que eu fiz ele, né? Fui pensando, e agora ficou bom, ficou chique, e o que eu faço nele, ele serve muito bem. E é isso mesmo que eu queria estar falando para vocês, né? Filmar melhor o suporte, né? E é isso, né? E igual eu falei, tchau pessoal.